Fala galera, eu sou o Vitor Alisson, seja bem-vindo ao canal Trilha Sênior. Nesse primeiro vídeo a gente já vai começar com um tema bem complexo e interessante, que é um comparativo do Node.js com runtimes e ecossistemas diferentes. Então a ideia vai ser comparar com Rush, com Elixir, com Go, com Java. Como critério de comparação, já que a gente fez um desafio, a gente tem que estabelecer um critério de comparação. Como critério de comparação a gente vai usar distribuição, concorrência e paralelismo. Então frisa bem esses termos, porque esses termos vão ser bem recorrentes ao longo da série inteira, que vai ter em torno de 6, 7 vídeos, certo? Dito isso, é bem importante que você tenha em mente, quando a gente pensar em distribuição, concorrência e paralelismo, a gente não está falando só meramente de um estilo de programação que é mais interessante talvez programar em Elixir porque o código fica abstraído de tal forma que é muito maneiro pensando em Dev Experience, por exemplo. Ou programar em Go com Go Routines porque fica muito mais maneiro, tipo, é mais legal pensando em Dev Experience. Não é bem esse o tema, isso vai ser comparado também, vai ser levado em consideração, mas o grande ponto de concentração, pensando no tema em si, como baseline assim, para o critério de comparação, é justamente sistema altamente concorrentes. Então pensa em escala grande, tipo throughput muito alto, e a partir de um throughput muito alto você tem um requisito formal de negócio, que é manter o response time sempre mais ou menos próximo ali de um limite ideal e tal. Se for comparar e levar em consideração esses sistemas, esses ecossistemas diferentes, a temática que está sendo abordada, que é a distribuição, concorrência, paralelismo, especialmente concorrência, né? Que vai ser o tema que eu vou mais abordar ao longo da série, especialmente nesse vídeo agora introdutório que a gente vai atacar bem o modelo de eventos. Fique bem tranquilo que eu vou explicar tudo, eu vou desnudar bem os conceitos, explicar o que é distribuição, explicar o que é concorrência, explicar o que é paralelismo, explicar também qual o approach de cada modelo e tudo mais, né? E vou explicar quais são os modelos também que existem. Fica bem tranquilo quanto a isso, tanto no aspecto formal, teórico, de prática de programação, um viés mais acadêmico, como a parte prática também de botar a mão na massa, codar e ver as coisas acontecendo em relação às técnicas de implementação a partir do modelo de concorrência e tal, que vai ser abordado. Então fica bem tranquilo quanto a isso, eu vou explicar bem esse conjunto de coisas, mas leve isso como norte para quando a gente for estabelecer o comparativo em si, né? Entre os runtimes e tudo mais. Dito isso, galera, é bem importante também, vale bem salientar isso e tal, né? Porque a galera às vezes esquece, se inscreve, deixa o like aí, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, caso tenha interesse na temática e tal, porque é bem importante o crescimento do canal, justamente por conta de eu estar começando agora e tal, né? Nesse mundo de produção de conteúdo e tal. Então é bem importante a divulgação, tá? Então dito isso, bora lá. Agora a gente vai elucidar bem os conceitos que eu abordei anteriormente, que é distribuição, concorrência e paralelismo, especialmente concorrência, porque concorrência é o que vai permear a discussão inteira, porque nem todos esses runtimes ecossistemas lidam com distribuição, mas todos eles lidam com concorrência. Vou deixar bem claro agora o que é concorrência, o que é paralelismo, o que é distribuição. Começando por concorrência, concorrência é quando o sistema computacional lida com tarefas independentes ao mesmo tempo. Isso é diferente de executar coisas realmente em paralelo de maneira simultânea. Parece que é parecido, mas não é. Inclusive eu vou deixar uma definição aqui no vídeo, que é a definição que é bem próxima do que eu estou citando, só que o autor do Go cita essa definição. É basicamente a mesma coisa que eu falei, só que de uma maneira um pouco mais informal. Então, o que você pode levar como consideração agora é que toda vida que você está lidando com tarefas independentes, significa que nem sempre você pode deixar, não é desejável que você deixe, que essas coisas acessem o mesmo recurso compartilhado ao mesmo tempo. Mas você tem que lidar com eles ao mesmo tempo. Então é sutil, mas é diferente, tá? E paralelo é bem mais trivial, é um caso especial de concorrência, que é quando você pode realmente executar uma tarefa computacional de maneira independente e ao mesmo tempo, de maneira realmente simultânea. Então, esses casos, toda vida que você tem concorrência, não necessariamente você tem paralelismo, mas se você tem paralelismo, você tem concorrência. Então, essas nuances que você tem que pensar, e são essas as definições. Vou deixar aqui 2 diagramas agora, 2 imagens, que elucida bem esse exemplo. Que é quando você quer, por exemplo, uma aplicação, você tem um processo que spawna 2 threads, e essas 2 threads vão acessar o mesmo recurso, que pode ser uma posição de memória, por exemplo. E aí você gera uma condição especial de corrida, e aí você tem que usar algum modelo de concorrência para tratar esse problema. Então, o que é mais visto comumente nas universidades e tudo mais, nas cadeiras de sistemas operacionais especialmente, sistemas distribuídos também, é esse caso, né, de você ter que usar, por exemplo, o modelo de threads para modelar o problema e resolver, usando mutex, usando lock, usando semáforos e tudo mais. A gente vai abordar isso mais para frente nos modelos que a gente for ver de concorrência e tal. Mas tem essa definição fresca na cabeça. Dito isso, tem um caso mais geral ainda, que é o caso de distribuição. Distribuição é um caso bem mais complicado, que é quando você tem, por exemplo, você imagina que você está na AWS lá ou no Google Cloud, no GCP. E aí você está no GKE e você está no EKS.
Imagina que você tem várias instâncias de máquinas que estão usando aplicações containerizadas lá dentro. E agora imagina que você tem vários containers espalhados das aplicações, espalhadas em várias máquinas distintas, e você tem que fazer um trabalho concorrente com os clusters, ou seja, com as máquinas que estão dentro do cluster, por exemplo. Então, na verdade, agora é uma parada muito mais complicada, porque você tem que lidar com uma execução concorrente, ou seja, tarefas que estão acontecendo de uma mesma aplicação, de maneira independente ao mesmo tempo em máquinas diferentes. Ou seja, é muito mais complicado. Concorrência é um caso particular de distribuição. Lembra que eu falei que paralelismo é um caso particular de concorrência? Concorrência é um caso particular de distribuição, que é quando a concorrência está existindo dentro da mesma máquina. Então, dentro da mesma máquina você tem tarefas independentes sendo executadas e o SO, por exemplo, tem que lidar com elas. No caso do cluster, são várias máquinas com a mesma aplicação, com vários processos e threads sendo spawnadas, sendo geradas dentro lá do cluster. Então, essa definição é isso que a gente precisa saber para continuar o papo. Agora a gente vai falar sobre os modelos de concorrência que existem. Então, existe o modelo de eventos, basicamente um dos principais assuntos do vídeo de hoje. Existe o modelo de threads, que tendencialmente é o mais usado na indústria nos últimos anos, pegando o range de tempo da década de 90 para cá, possivelmente. Além disso, também é muito usado no ensino, universidades, faculdades, institutos federais e tudo mais. Tem o modelo de atores, que ficou muito famoso por conta do Elixir, com José Valim, trazendo o background do Erlang da década de 70 para os dias atuais de hoje, trazendo uma roupagem diferente com a linguagem e tal. Você tem também o modelo SSP, que é o modelo que o Go utiliza com GoRoutines. E aí, a gente vai falar agora especificamente sobre o modelo de eventos. Tá? O modelo de eventos tem implementações bem famosas. Tem um Node que dispensa comentários, tem o próprio Event Machine do mundo Ruby, se você é rubista deve conhecer bem. Se você é do mundo Python, deve conhecer o Twisted e o Async.io. Todas essas implementações, esses runtimes, ecossistemas, implementam a partir de uma estrutura bem conhecida, que é o modelo de eventos. Para elucidar o que é o modelo de eventos, eu vou citar um paper da Universidade da Califórnia, de Berkeley, que os autores, na verdade, eles estão rebatendo dois outros autores da década de 70. O tema do paper é por que o modelo de eventos não é uma boa ideia, e eles falam no artigo que o modelo de threads é superior. Eu não vou entrar no mérito disso, tá, agora, se essa abordagem está correta ou não, porque eu discordo dela, mas as críticas que é feita no artigo são bem válidas, tá? Eles estão rebatendo o artigo antigo. No artigo antigo, os dois autores da década de 70 falam que o modelo de threads e o modelo de eventos, eles são duais entre si. Ou seja, existe uma dualidade entre eles que, pensando em sistemas altamente concorrentes, não vai fazer diferença se você utilizar um modelo ou outro, desde que a implementação seja robusta e siga os principais princípios que os autores citam lá no paper deles. Os autores desse artigo pai que eu falei, eles estão discordando disso. Eles falam que, na verdade, não é bem assim. Eles citam que todas as implementações que eles conhecem carregam três principais problemas que os autores não levaram em consideração. E quais são elas? As três primeiras que eles citam, estados globais. Então, se você é, por exemplo, do mundo JavaScript, você sabe que se você está no mundo Node ou no mundo do browser, o modelo de concorrência que é utilizado é o modelo de eventos, e por natureza você sabe pela linguagem que os estados globais são inerentes à linguagem. Então você já imagina que o modelo de eventos, por usar uma linguagem desse tipo, vai carregar esse problema. Então realmente é um problema, por exemplo. E estrutura de dados compartilhados, é outro ponto que eles citam também. Que você pode ter, por exemplo, race condition por conta do quê? Tem funções, tem protótipos, tem classes que estão utilizando uma mesma estrutura pré-compartilhada, que pode não necessariamente ser global, mas que está sendo usada por duas estruturas diferentes, né? E o outro ponto, agora presta bem atenção aqui, que é o escalonamento cooperativo. O escalonamento cooperativo, cara, é muito maneiro de explicar isso, porque é o que faz o Node funcionar, por exemplo, mas ao mesmo tempo vira o ponto de gargalo dele. Então, por exemplo, no escalonamento cooperativo, como é que funciona mais ou menos? Você tem tarefas, rotinas e tudo mais que vão avisar para o scheduler central, que é o Event Loop, que ela terminou de fazer o que ela se propôs a fazer. Quando ela finalizar a tarefa, ela vai notificar o scheduler que ela terminou. Se você está no mundo Node, na libuv, é essa chamada aqui que ela vai executar. E só fazer um parênteses aqui agora, porque eu vou explicar bem como é que o Node funciona, tá? Eu estou falando de maneira mais geral, mas eu vou entrar nos detalhes. O que é call stack, o que é o Event Loop, o que é a Task Queue, Event Queues, tudo isso eu vou entrar. Mas abstrai isso agora e tenta levar em consideração o que é o escalonamento cooperativo para esse caso, tá? Então, eu vou deixar como exemplo aqui que
a tarefa vai fazer vai chamar uma função a nível de aplicação, pensando na libuv, pensando no mundo Node, né? De que ela terminou de fazer o que ela tem que fazer. Quando isso acontecer, o scheduler vai perceber, obviamente, que isso aconteceu e vai tentar puxar alguém da fila de tarefa para ser executada. Por que ele faz isso? Por que é cooperativo? Porque a própria função quer cooperar, ela não quer monopolizar o processador, certo? Então, é justamente por isso que leva esse nome. Só que qual é o potencial gargalo disso, né? Mas antes de falar do potencial gargalo em si, vamos considerar o caminho tradicional feliz dentro do Node. Então, vamos pegar aquela tarefa original lá do exemplo anterior, que ela foi executada com sucesso e tudo mais, e ela foi executada, avisou para o event loop que, de maneira cooperativa, que terminou de executar o que tinha para executar. O event loop vai seguir o fluxo tradicional agora dele, vai olhar para a fila de tarefas e puxar uma tarefa. Só antes, vale bem um adendo agora, pode ficar tranquilo que os detalhes de implementação de como o Node funciona, o que é event loop, o que é a call stack em si, o ambiente de execução como um todo, a fila de tarefa, eu vou entrar em detalhes depois. O que a libuv faz efetivamente, por que ela brilha no cenário do Node em si e tal. Quais são os detalhes de implementação de cada uma dessas coisas, pode ficar bem tranquilo que ela vem depois, tá? Abstrai um pouco disso agora, para explicação. Beleza, dito isso, a gente vai considerar que o event loop vai puxar outra fila de tarefa e agora imagina que essa tarefa é de I/O intensiva, tá? É um I/O em socket, TCP, UDP, HTTP, whatever. E aí, quando o event loop puxar essa tarefa para a fila de execução, aliás, para o ambiente de execução da call stack, o que vai acontecer, né, que é o ambiente de execução em si do mundo Node, lá com a V8 e tal, interpretando o código de JavaScript, o que vai acontecer agora é que essa tarefa que é intensiva de I/O, a partir da função, ela vai registrar um callback para o event loop dizendo, ó, você conversa com o SO aí, quando o SO finalizar o que ele tem para finalizar a nível de thread do SO em si, em particular, pode ser qualquer um, né, tipo dos casos tradicionais, que é o Linux, Mac, Windows, essa tarefa e isso acontece de maneira agnóstica, tá? Vale esse adendo. Quando isso acontecer, o operacional vai notificar a libuv coloca um watcher para ficar monitorando quando essa thread foi executada, e aí o SO notifica, tem bytes em C++ para isso, para conversar a nível de system call com o sistema operacional. Quando isso acontecer, esse watcher vai receber essa notificação de que o evento foi finalizado. Anteriormente a isso, né, anteriormente a esse fluxo de execução, o event loop vai pegar aquela segunda tarefa que foi executada, que tem o evento de I/O específico, vai mover para a fila de pronto, né? Esse é um passo antes, que eu não citei, mas é um passo antes que está acontecendo. Então, quando ela registra o callback, o event loop pega essa tarefa e move para a fila de pronto para ser executado. Quando o watcher receber a notificação de que a thread foi executada, ele faz um match do que está na fila de pronto com a thread que foi executada pelo SO. Isso aqui é bem maneiro. E aí, com esse match, ele move de novo para a call stack e aí continua o fluxo tradicional. Ele vai puxar outro evento da fila de tarefa e tudo mais, e vai, através do reactor dele, eu vou entrar em detalhes depois do que é o reactor, o que é cada uma dessas coisas. Mas esse é mais ou menos o fluxo. O Event Machine funciona de maneira muito similar, o Twisted também e tudo mais. Então esse é o fluxo. E esse é o estado do escalonamento cooperativo acontecendo no estado da arte dele. Aconteceu tudo direitinho, evento de I/O e tal. Eu até citei o caso, né? E imagina que não é evento de CPU, lembra que eu falei disso? Agora imagina que é um caso é um caso de uma função 3 chamar uma função para ser executada, movendo ela da fila de tarefas, e essa tarefa agora é intensiva de CPU. Quando ele for mover para a fila de execução, para a call stack em si, o que vai acontecer, né, apropriadamente? Agora, essa tarefa ela vai ser executada por bastante tempo. Imagina que é uma complexidade temporal de um algoritmo alta. Ele efetivamente vai estar blocado. Por que isso está acontecendo? Você já sacou como o escalonamento cooperativo funciona? Se eu vou demorar muito para executar, eu estou dependendo da tarefa avisar para o scheduler que tudo foi executado conforme esperado. Nisso, todas as demais tarefas vão ficar esperando, né? Esse é o ponto crucial, chave de como entender como o Node funciona e os modelos de eventos em si. Tá? Então, não vai ter cooperação nesse caso, porque a tarefa vai estar monopolizando o processador nesse caso. E é isso, inclusive, que está no artigo que eu citei, tá? Como ponto crucial aí de gargalo. E isso faz parte, obviamente, do modelo do Node. A gente vai ver na prática, eu vou colocar a mão na massa e tal, eu vou chamar a libcrypto do Node, que spawna threads a partir de um thread pool e tudo mais. Vocês vão ver isso na prática já. Antes, eu vou explicar ainda mais como o Node funciona. Mas já sabe mais ou menos que é mais ou menos esse o background que a gente precisa, tá? Para entender e ir para o próximo passo. E agora, vale o adendo também que o Node é inspirado, né, em outros modelos e tudo mais. Inclusive está na própria doc do Node, o Event Machine e o Twisted, por exemplo, ele foi inspirado nesses dois outros modelos de implementação. Então, no Node em si, o que você tem, né? E que é bem comum nos outros modelos.
O primeiro, bem comum, que você vai encontrar em todos eles, seja em qualquer modelo de evento que você for atuar. Então, quando você olha para dentro do Node, especificamente no modelo de eventos em si, o que você vai encontrar sempre é o Event Loop, que ele é fundamental. Basicamente, ele é um cara que fica varrendo as tasks dentro do Node e verificando se tem alguma task pendente para mover ele para call stack, que é onde ele vai ser executado. O call stack, Event Loop e Task Queue ou Event Queues, ele é muito comum, inclusive está no artigo que eu linkei aí na descrição, de coisas que envolvem esse tipo de modelo, né? A Task Queue, o Event Loop e a Call Stack ele é primordial para esse tipo de modelo. E aí você também tem uma heap. A heap basicamente é onde fica o contexto de memória, basicamente. Então tudo que, quando você dá um new object, dá new qualquer coisa, cria variáveis e tudo mais, é basicamente ali que vai estar disponível as variáveis alocadas para dentro do processo dentro do Node, que é comum também em outros tipos de modelos de implementação. Sync.io, por exemplo, é um exemplo. Você tem também, e aí no todo que você precisa basicamente para as coisas funcionarem, em termos de modelo, é basicamente isso, e uma set de APIs para você conseguir abstrair chamada de sistema. São as system calls. Por exemplo, no caso do Node, tem um módulo de HTTP lá dentro, tem um módulo, por exemplo, de crypto, e esses caras lá dentro do Node abstraem as chamadas para o SO, e aí se você está no Windows, por exemplo, e faz chamada usando o socket com o TCP ou UDP, o que vai acontecer provavelmente é que, provavelmente não, né? Certamente, as chamadas vão ser abstraídas pelo set de APIs do Node. Então, quando você faz uma chamada lá de HTTP ou um read file, por exemplo, para a chamada de file system, o Node está atuando em cima para unificar e deixar homogêneo as chamadas, seja no Windows, seja no Mac, seja no Linux. Então, no caso do Windows, por exemplo, você usa o WinSock para lidar com socket. No caso do Mac e do Linux, você usa outro tipo de socket. Então, esses caras aí são abstraídos pela libuv, na verdade. Vou colocar o diagrama aqui. A libuv ele abstrai as chamadas de Sync.io dentro do mundo Node. Então, não é mandatório, obviamente, que essa lib, né, a libuv, inclusive que fazia parte do Node, mas depois foi splitada para ser um projeto à parte, não é comum ter ela em outros projetos. Então, o Event Machine, por exemplo, tem o Event Loop lá próprio dele, o Twisted também, tudo mais. Mas no caso do Lua em particular, eles compartilham esse mesmo tipo de lib. Mas o que importa para a explicação é como o Event Loop funciona, o que na verdade essa lib está fazendo, né? Em termos de explicações práticas para o Node. Como eu falei, ela está resolvendo coisas que envolvem socket, está resolvendo chamadas TCP, UDP, HTTP, chamadas de file system. Tudo isso está unificado e também tem um thread pool lá dentro para chamadas tanto de file system como chamada de CPU bound. E aí, tudo está unificado nesse pacote. Então, toda a abstração de chamadas assíncronas, toda ela está abstraída lá dentro. E se você tiver eventualmente qualquer problema com o Node, em geral, se você fala em problema de response time dentro da API, ou por exemplo, o throughput, tem um throughput muito alto e está spawnando algum tipo de erro lá dentro e a tua taxa de erro, por exemplo, está subindo muito na APM, muito possivelmente está ligado a esses fatores de como a libuv está lidando com esses eventos. Provavelmente o Event Loop está sendo engargalado por algum motivo e o reactor dentro do Event Loop que está dentro da libuv, ela está com um problema em particular. E a gente vai ver os detalhes do porquê que isso pode acontecer, que é inerente ao modelo de eventos, vale bem esse adendo. Se a tarefa estiver consumindo muito tempo, que é o caso, por exemplo, de tarefas que exigem muito de CPU ou coisas do tipo, ou mesmo chamadas de file system que podem ser mais pesadas e tal, e aí é basicamente esse o flow que vai acontecer. O problema disso, e aí a gente vai entrar no modelo um problema que é da natureza do modelo de eventos em si, o problema é quais são os potenciais gargalos que podem acontecer. O primeiro é, o Event Loop ele pode estar sendo blocado porque tem uma tarefa pesada na call stack. E o Event Loop em si, ele é single-threaded. Então o que vai acontecer é, se sua chamada for uma chamada de CPU intensiva, o Node, por padrão, não brilha nesse cenário. Hoje tem, a partir da versão 12 LTS do Node, você tem uma forma de resolver em particular hoje, que é a mais indicada, que é usando Worker Threads. Então, se essa chamada for CPU intensiva, né, tipo CPU bound, que a gente chama, o que vai acontecer é que você vai precisar colocar uma Worker Thread específica para rodar para esse cenário. Daí resolveria o problema. Em versões antigas do Node, você teria que forcar um processo, criar um processo a partir do processo pai. E isso é muito custoso de se fazer porque o natural para resolver um tipo de problema desse é spawnar uma thread, não um processo inteiro, que é muito mais gargaloso em termos de memória, em termos de context switch, em termos de uma série de coisas, que é bem comum
de ver nas cadeiras de sistemas operacionais, por exemplo, nas faculdades e tal. O que vai acontecer nesse cenário, e é um problema do modelo de eventos em si, é que você tem que pensar muito bem a natureza do tipo de evento que vai ser executado. É de I/O? É de CPU? Então o programador tem que estar muito bem norteado em relação às coisas que estão sendo executadas dentro da aplicação e saber a natureza do tipo de execução de cada tarefa. Então isso é um potencial gargalo já de um modelo de eventos, faz parte do modelo em si. Não importa o detalhe da implementação, você previamente vai ter que sofrer um pouco com isso. Será que, aí já fica questionamento, será que em outros tipos de modelos de concorrência, por exemplo, modelo de atores ou até mesmo modelo de threads em geral, será que ele já não mitigaria um pouco mais isso ou não? Então fica um pouco do questionamento pra gente pensar aí. Esses são mais ou menos os problemas do modelo de eventos em si. Pode engargalar no Reactor, você pode engargalar no Event Loop e você pode engargalar no contexto de execução propriamente dito, que é na Call Stack. E uma vez que isso está engargalado, basicamente sua aplicação fica blocada, esperando aquela tarefa ser desocupada e ser executada. No caso de, por exemplo, da LibUV, e no modelo de eventos em geral, o natural é você abstrair as chamadas de HTTP envolvendo a sync de coisas que são I/O. Então, se for I/O, em geral o Node vai brilhar muito bem nesse cenário. Por quê? Porque o normal dele não é spawnar threads a nível de aplicação. Ele spawna threads a nível de SO, numa comunicação bidirecional via callbacks. Então, o que vai acontecer é que, uma vez que eu estou executando uma tarefa que é de HTTP, por exemplo, imagina que eu vou dar um GET ou um POST em qualquer rota, uma rota X e um resource X. O que vai acontecer é que nesse cenário em particular, as coisas vão ser muito bem executadas porque você está delegando para o SO resolver o problema, e quando o SO resolver esse tipo de problema, tem binds, no caso da LibUV tem binds em C++ dentro do Node, que uma vez que a tarefa é resolvida, o Event Loop continua rodando, executando outras coisas, enquanto o SO está resolvendo aquela tarefa que é relativamente custódia de I/O. Então, nesse caso, nenhum problema, zero problema. E aí tem casos também, no Node em particular, por exemplo, que ele já tem um thread pool específico, por conta da LibUV, para abstrair chamadas de CPU. Então, certas coisas que ele já conhece previamente que vai ser custosa, imagina que você quer gerar um hash criptográfico a partir de uma senha e essa função em si, e imagina, por exemplo, que a complexidade temporal desse algoritmo é bem alta. Inclusive, a gente vai ver um exemplo disso, né, na prática, já já. O que vai acontecer é que, para esse cenário, ele tem um pool de 4 threads, e aí ele já vai conseguir tendencialmente resolver bem com essas 4 threads. A não ser que você ocupe as 4 threads e vai fazer uma quinta tarefa, que é custosa, e aí ele vai ter que esperar que uma dessas 4 tarefas sejam desocupadas da CPU para ser executada dentro da call stack do Node. Né? Então tem esses poréns que a gente vai ver na prática agora. Então vamos elucidar os exemplos agora na prática, para a gente vai entender melhor onde é que a gente engargala o modelo de eventos, quais são as vantagens de usar para cenários de async I/O intensivas e tudo mais. Então bora lá. Então beleza, galera, agora a gente vai para a prática. Então vocês vão ver aqui, na verdade, que a gente vai executar uma chamada, que é essa função aqui do módulo cripto do Node, lembra que eu citei ela, né? É um módulo ativo dentro do Node, que tem uma função nesse caso aqui dentro, que a gente vai chamar, que é uma função que tem uma complexidade temporal elevada, que ela basicamente gera um hash criptográfico a partir de uma senha, e quanto maior o número de iterações, o maior o salt dela, mais pesada ela é para rodar, tá? E por pesada, entenda que vai ocupar bastante tempo de processamento dentro do contexto de execução da call stack. Dito isso, eu executei aqui antes para ter uma noção, ela está levando em média isso daqui, ó, 400 milissegundos assim em média. Então beleza, dado que ela está levando esse tempo aqui, o que vai acontecer se o Event Loop é single threaded, certo? O que vai acontecer se eu tentar executar essa segunda chamada aqui dentro? Em tese, se a gente for pensar, né? Já que essa chamada aqui vai levar cerca de 420 milissegundos, o que vai acontecer, que você poderia esperar, o tempo total dessa chamada também leva 420 milissegundos, só que ela vai ter que esperar uma dessas duas chamadas terminarem de ser executadas. E aí é o tempo de uma ser executada, ou seja, quando o Event Loop escalonar uma dessas duas, se escalonar essa primeiro, essa vai ser executada. Quando essa for executada, aí essa vai ser executada. Então o tempo total de processar a rotina vai ser em torno de 800 e poucos milissegundos. É assim que você poderia ter pensado, né? Só que você vai ver que... deixa eu colocar aqui... Deixa eu colocar 2 aqui. Beleza? Se eu executar agora, ó, a segunda rotina que eu nomeei como segunda executou primeiro, levou 421 milissegundos. E a primeira daqui de cima levou 424. Então, não foi do jeito que você talvez imaginasse.
É aí que tá o entendimento, né? Vamos executar mais, né, pra gente ver. Será que vai engargalar em algum momento? Vamos executar aqui. 3, 4, vamos executar 4. Se você lembrou já da minha explicação, você já entendeu, né? Que eu escolhi exatamente 4. Vou executar, olha lá, mais ou menos o mesmo tempo de execução, né? Então, por que isso está acontecendo? Por que aconteceu desse modo? Porque lembra na explicação que eu falei da LibUV na parte teórica, que ela abstrai com um thread pool, e esse thread pool tem até 4 threads lá dentro para ser como forma de você poder gerenciar coisas que são custosas dentro da LibUV, né? Então, dentro do Node em si. Então, por isso que essas 4 chamadas aqui, elas rodaram basicamente no mesmo tipo de tempo, com pouquíssima variação. Agora, se eu executar a quinta, agora sim vai acontecer o que a gente previu lá no início. Porque é o seguinte, como tem 4 threads disponíveis para serem executados aqui dentro desse modelo, né, que a LibUV implementou, então eu tenho 4 tarefas sendo alocadas. Quando uma ficar disponível, aí sim essa daqui vai conseguir ser alocada para ser executada. Então essa aqui provavelmente vai levar o quê? Vai levar uma delas, né? Vai levar 400 e tantos milissegundos, mais o tempo de espera de uma dessas serem desalocadas daqui de cima. Então se a gente executar agora, vou salvar, executar. Agora sim, ó, a quinta tarefa levou 835 milissegundos. Então, aí perceba, se você está executando, se você aumentar consideravelmente o tempo de processamento, ou seja, se for uma tarefa intensiva de CPU, o que vai acontecer é que, eventualmente, alguma dessas tarefas vão ficar engargaladas. O response time, por exemplo, se fosse um endpoint, eventualmente pode começar a subir, porque o event loop está engargalado, por exemplo, dentro da aplicação. E aí, à medida que o throughput aumenta, você impacta diretamente no response time. Por exemplo, seu container pode começar, você pode precisar começar a escalar horizontalmente, porque containers mesmo dentro do EC2, por exemplo, se estiver na Amazon, dentro do ECS, dentro do EKS, porque você não está entendendo uma coisa que é trivial dentro do Node, que é a maneira de como ele funciona, pensando em threads, né? Pensando em eventos de I/O, pensando em eventos de CPU. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente vai brincar com o pool de threads especificamente. Então esse pool de thread aqui, ele tem o CT, você pode mudar a variável de ambiente da LibUV que lida com o pool de thread. Então o pool de thread aqui tem, tipo, eu coloquei 2 threads aqui para serem executados e vou executar 3 rotinas dessa. Então tem a 1, a 2 e a 3, e aqui já vai engargalar, porque como eu alterei para 2, eu estou alocando 2 threads específicas para essas 2 rotinas, e a terceira vai ficar esperando uma delas ser desalocadas. Se eu executar de novo agora o 2, olha o que vai acontecer. 820 milissegundos. Aí fica bem claro o motivo disso, né? E aí você pode brincar. Eu posso colocar 5 aqui, e aí eu posso colocar mais 2 aqui, ó. E aí o que vocês acham que vai acontecer? Você já espera que agora sim, o tempo de compartilhamento do tempo de espera, ele vai ser diluído para 5 tarefas, porque agora tem no pool de threads, tem 5 threads disponíveis. Se eu executar agora, aí, conseguiu executar 5 no tempo próximo. Agora você deveria estar fazendo isso? A provocação que você deveria pensar é: eu como programador deveria estar me preocupando se eu estou fazendo chamada de async I/O ou chamada de CPU bound e tal, dentro das minhas rotinas? É esse o ponto que você deve se preocupar. Será que faz sentido eu ficar me preocupando com esse tipo de problema? Porque é um problema isso daqui. Em tese, você só deveria se preocupar com regras de negócio. Eu vou fazer até uma analogia com o C lá. Imagina que você vai alocar, vou deixar um exemplo aqui agora de como você criaria um objeto em C, certo? Uma maneira próxima de criar um objeto em C, já que é procedural e sequencial lá dentro. Que é usar ferramentas de alocação de memória, como alloc, usando sizeof, usando structs, ponteiros de struct e tal, para criar um objeto lá em memory. Será que você deveria fazer tudo isso? Será que não era melhor só dar um new object, seja numa linguagem como Java ou JavaScript ou qualquer linguagem OR? Então, fica essa provocação. Beleza. No exemplo 3 agora,
fica o caso de exemplo que eu falei sobre o Node brilhar em chamada de async.io, né? Então, async.io aqui, por exemplo, eu tenho um make request que está abstraindo a chamada que usa o módulo nativo, né? Lembra que chamadas HTTP são cidadãos de primeira ordem dentro do Node. Então, se eu executar aqui dentro o exemplo 3, estou batendo no YouTube aqui, por exemplo, e aí eu tenho um end aqui onde eu espero o resultado final da chamada, né, ser executada. E aí, beleza, bati lá, fiz o request, e aí levou esse tempo de processamento. Então, perceba que aqui não tem problema, porque, lembra, no modelo de eventos em si, e da maneira como o Node funciona com a LibUV, eu estou abstraindo a chamada de HTTP. Então, tanto faz o número de chamadas que eu tenho aqui dentro, eu consigo fazer tranquilamente isso delegando para o SO. E o SO me retorna um callback depois com o sucesso do response, né, HTTP. Node brilha bem em cenário de socket, assim. HTTP, TCP, UDP, vai brilhar muito bem, como você viu aqui na descrição de como a LibUV funciona. Então, esse cenário é um cenário top para o Node brilhar, né? Então, se o seu cenário é inerentemente assim, de negócio mesmo, envolve muita chamada de HTTP, muita chamada I/O, seja I/O em fila, seja I/O em banco, seja chamadas TCP ou UDP com HTTP e tal, ou gRPC ou whatever, vai funcionar bem. No exemplo 4 agora, é um exemplo bem legal que eu bolei aqui, que é o seguinte, eu peguei um exemplo onde a gente vai usar um algoritmo próprio nosso, que é o Monkey Sort, é um algoritmo bem conhecido em cadeiras de análise de algoritmo, para ilustrar quão ineficiente é um algoritmo. Esse aqui é um algoritmo muito ineficiente, ele deixa um array em ordem ascendente, usando o shuffle aqui dentro, tipo, colocando... Ele, não está ascendente, vou embaralhar de novo e colocar os elementos de maneira aleatória dentro do array. É mais ou menos isso que ele faz. Ele é muito ineficiente em fazer isso, então ele é n vezes n fatorial, né? A complexidade temporal dele é bem alta. E eu coloquei um outro aqui também, que é o enésimo número da sequência de Fibonacci, 2 elevado a n, que é a maneira mais simplória, né, e mais trivial de fazer a sequência, bem usado também em cadeiras de análise de algoritmo para entender como é que recursão funciona e como essas chamadas de recursão podem, por exemplo, piorar a complexidade não só temporal, mas como espacial dos algoritmos e tudo mais. E obviamente eu estou usando esses termos pressupondo que você sabe o que é. Então, caso você não saiba o que é análise de algoritmo, não sabe o que é complexidade temporal, complexidade espacial, ela é fundamental para você conseguir. Sem isso, você não consegue nem entender se um algoritmo vai levar muito tempo para ser executado dentro da call stack, por exemplo. Então, é fundamental que você entenda. Não precisa fazer não precisa cursar em ciências da computação, engenharia da computação. É algo até bem tranquilo de entender pelo menos o básico, assim, e já vai te nortear para essas discussões, né, que envolve essas coisas mais high level, assim, de concorrência, paralelismo, porque eventualmente você vai se esbarrar com algum tipo de problema desse. Aí, fechando esse parênteses agora, o Monkey Sort em si, como eu falei, ele é bem triste pensando em, como vocês viram, a complexidade temporal dele é muito alta. Então ele vai exigir muito da CPU. Então se eu for executar aqui, ó, vou dar um exemplo. No caso lá, lembra que eu tinha um thread pool de 4 threads, certo? Aí fica a pergunta, vocês acham que agora esse thread pool vai ser usado? Então, porque agora eu vou fazer uma tarefa intensiva de CPU. Então lá no módulo de cripto funcionou. Mas agora para um algoritmo que eu mesmo criei. Será que vai dar certo, né? O thread pool vai brilhar nesse cenário agora? Ele vai descobrir que tem uma tarefa que exige CPU e alocar uma thread específica para ele? Então vamos ver. A gente vai executar aqui o algoritmo agora, no exemplo 4. Vou colocar o tamanho do array vai ser 11. E aí o que eu fiz? O enésimo da sequência de Fibonacci, nesse caso, nesse exemplo, ele vai levar tempo constante. O que quer dizer com isso? Que é o melhor tempo possível para o algoritmo ser executado. Ou seja, pensando em milissegundos aqui dentro, é praticamente zero. Vai ser muito rápido. Ele vai cair nesse primeiro cenário do if e não vai executar a chamada recursiva. Então, nesse cenário aqui, vai ser zero, certo? Então, é para levar aqui. É para aparecer o que aqui, ó? É para aparecer aproximadamente 0 milissegundos. Só que não vai ser isso que vai acontecer, porque ele vai depender dessa chamada aqui. A não ser que o thread pool seja acionado. Mas será que vai? Então vamos ver. Olha lá. Então perceba aí, ó. Tá aí o resultado do array, certo?
Dessa vez, essa chamada levou 6 segundos para ser executada aproximadamente. E o enésimo da sequência de Fibonacci, que eu falei, como é tempo constante, é 0 mais o tempo de espera desse. Então, 0 mais o tempo de espera desse dá isso aqui. Então, perceba que o tempo de processamento do algoritmo demorou muito, né? Então, se eu executar de novo, ó, pode ser que isso aqui dê uma variação, né? Vou executar de novo. Agora levou 696 milissegundos. Vou executar de novo. Vou executar de novo. Ó, 4 segundos, certo? Mas o tempo de processamento continuou levando 4.3 alguma coisa. Agora imagine se essa chamada aqui, ela é uma chamada que demanda um poder de processamento alto, né, também. Vou colocar um n igual a 42 aqui, que eu já testei antes e vi que leva um tempinho. Vou colocar 11 aqui de novo. Beleza. Olha lá. Essa chamada levou só 249 milissegundos. Isso aqui porque provavelmente tem otimizações a nível de heurísticas dentro da própria V8 do Chrome. Mas se eu executar de novo, ó. Vou executar de novo agora. Ó, demorou 0.5. E aí foi 1.5 mais o tempo de processamento dessa. Então é 1.5 menos isso. Então perceba que, tipo assim, vai gerando um gargalo. O thread pool não consegue adivinhar. Esse é o grande ponto, né? O thread pool não consegue adivinhar. O thread pool não consegue adivinhar quando você está fazendo uma tarefa de CPU que não parta das 7 APIs do próprio Node. Não tem como ele adivinhar isso. E aí você vai engargalar o event loop. Esse é o grande BO, tá? Então o exemplo 5 agora, que é pra gente finalizar, eu faço tudo mesclado agora. Eu faço o exemplo seguinte, ó. Eu tenho, vou até descomentar isso daqui. Eu tenho duas chamadas aqui encapsuladas, o make request e eu tenho o make hash, aqui, que basicamente ele encapsula aquela chamada que a gente viu no início do primeiro exemplo, né, do segundo exemplo também. E tem a chamada do terceiro exemplo aqui, que é o make request, que bate lá no HTTP, né, do Node. Ó, provavelmente essa chamada aqui, ela vai rodar bem lisa. Por quê? Porque essa chamada, ela é uma chamada HTTP, e chamada HTTP a gente sabe que é cidadão de primeira classe dentro do Node. Então, vai rodar tranquilo. Chamada HTTP padrão, vai rodar bem de boa. Agora, essas 4 chamadas aqui vão ocupar o thread pool, como a gente já viu. E aí tem uma chamada de file system também, que é uma chamada de async I/O intensiva dentro do Node, que é um tipo de natureza de evento diferente de async I/O do que a chamada de I/O que a gente estava acostumado, né? Então, se a gente for rodar ela agora, então vamos rodar aqui o exemplo 5, vamos ver o que acontece. Olha lá, 307 milissegundos, aquela função de hash é mais ou menos isso mesmo, né? 440, 445 e tal. E a chamada de file system para ler um arquivo, que é o próprio arquivo do example1, que é esse arquivo aqui, demorou basicamente o mesmo tanto da chamada de hash, que é aquela chamada que gera o hash criptográfico. Tem alguma coisa estranha aqui. Então, eu vou comentar uma aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Se eu comentar, não tem como uma chamada dessa levar quase 500 milissegundos para ser executado. Não tem porquê, né? Quem já rodou uma rotina que lê um arquivo sabe que não é lento assim. Então, deve ter alguma coisa a ver com um thread pool aqui. Então, se eu executar aqui agora, olha aí. Levou só 24 milissegundos. Então, vou deixar um diagrama aqui também que ilustra que o thread pool ele é compartilhado também com coisas que envolvem CPU bound, previamente, que o Node já conhece, especialmente o módulo cripto, e também com a chamada de file system, que são chamadas de async I/O intensivas. Então ele brinca com esse thread pool aí, você tem que tomar muito cuidado com ele. Então você poderia brincar, setar o size do thread pool e tal, brincar um pouco com ele. Mas não é indicado que você faça isso. Pela própria doc do Node não é indicado que você faça isso. Por motivo óbvio, né? Você já está entrelaçando e tipo, batendo lá dentro do Node para fazer coisas que você quer fazer. Então, talvez já não seja o melhor cenário. O melhor cenário, talvez, seja brincar com esse tipo de problema de outro jeito. Então, galera, isso daqui foi para mostrar para vocês quais são os possíveis gargalos que o modelo de eventos pode gerar, né? Inclusive, nesse artigo que eu citei da Universidade de Berkeley lá, ele cita como é que é a natureza de coisas que envolvem eventos, e você vai ver basicamente que é esse cenário que a gente explicou, né? Tá aqui agora do lado. Então tem um reactor lá que despacha
os eventos para os handlers específicos de cada evento, dentro do Event Loop, por exemplo, né? Então, vai ter a call stack lá que abstrai o contexto de execução, vai ter uma heap, vai ter... Então, tudo isso, independente do modelo que você tá, você já sabe que você vai ter que lidar com problemas dessa natureza, tá? Então, é isso por esse vídeo, é isso que eu queria passar. Isso daqui já norteou bem que as comparações que a gente vai fazer agora é muito pensando nos cenários que eu exemplifiquei, né? Pensa em throughput alto, pensa em response time, pensa em taxa de erro dentro lá do APM e tal. Como é que isso daqui que a gente está fazendo pode impactar diretamente nossas APIs, nossas qualidades dos produtos e tudo mais. O que eu falei aqui também estende obviamente para o browser, porque o browser é todo mapeado por modelo de eventos. Inclusive usa o mesmo tipo de especificação que eu citei, Event Loop, Core Stack, né? Não vai ter a libuv lá dentro, mas vai ter coisas bem próximas do que a gente está vendo aqui. Então, para esse primeiro vídeo é isso, espero que tenham gostado e aguardem um próximo aí dessa série que vai ficar bem maneiro. Beleza? Tamo junto.